Bom dia, turma. 16ª atividade física. Iremos continuar com dilatação térmica superficial. O conteúdo se encontra na página 78. Vocês terão que copiar todas as questões e responder. A primeira questão é teoria e a segunda e a terceira é cálculo. Então, quando for me enviar, tem que me enviar os cálculos das questões. Não adianta marcar só o item que eu não irei aceitar. Primeira questão. Uma chapa metálica com um furo central de diâmetro D é aquecida dentro de um forno. Com o aumento da temperatura, podemos afirmar que o furo permanece constante e a chapa aumenta a sua dimensão. O furo diminui enquanto a chapa aumenta a sua dimensão. C. Tanto a chapa quanto o furo permanecem com as mesmas dimensões. D. Tanto o furo quanto a chapa aumenta as suas dimensões. E item E. O furo diminui enquanto a dimensão da chapa permanece constante. De acordo com a teoria da dilatação térmica superficial, qual o item correto? Segunda questão. Determinado material tem o coeficiente de dilatação linear 1,5 vezes 10 a menos 5 graus Celsius menos 1. O coeficiente de dilatação superficial desse mesmo material é de... Então, qual é a fórmula que você vai usar? Ele quer a dilatação superficial. E ele te dá a dilatação linear. A fórmula para você achar o beta vai ser beta igual a 2 vezes a dilatação superficial. Então, se ele te deu a dilatação linear 1,5 vezes 10 a menos 5, você vai jogar aqui na fórmula. Beta é igual a 2 vezes 1,5 vezes 10 a menos 5. Resolvendo esse cálculo bem simples, você vai achar o item correto. Bem simples a segunda questão, hein? Terceira questão. A segunda questão é a questão para não zerar na prova, né? Terceira questão. Determine qual é a dilatação térmica superficial sofrida por uma chapa de 1 metro quadrado, cujo coeficiente de dilatação linear é 1,5 vezes 10 a menos 5 graus Celsius menos 1, quando submetida a uma variação de temperatura de 500 graus Celsius. Essa é um pouquinho mais complexa, não é muito difícil, não é nada demais também. Você vai usar essa fórmula: dilatação superficial é igual a área inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial vezes a variação da temperatura. Então, vamos lá, ele quer a variação, a dilatação superficial. Se ele quer a dilatação superficial, ele te deu a área inicial, deu 1 metro quadrado, então é 1. Ele te deu aqui, ó, na questão, é 1. Então, o espaço inicial é 1. Vezes o coeficiente de dilatação. Lembra que quando o coeficiente de dilatação for beta, sempre vai ser 2 vezes o coeficiente de dilatação. Então, aqui vai ser 1 vezes 2 vezes 1,5 vezes 10 a menos 5. Vezes a variação da temperatura, que é 500. Resolvendo essa multiplicação, você vai achar o item correto. A frase dessa semana é do Fernando Mesquita: todo novo dia é uma oportunidade de fazer mudanças e de aprender. Então, todo dia nós temos a oportunidade de mudar, de fazer o certo, de voltar a estudar caso a gente não esteja estudando, ou continuar focado nos estudos e, consequentemente, nós iremos aprender. É isso, turma. Caso vocês ainda tenham alguma dúvida em alguma questão, me procurem no WhatsApp, no privado, que eu estarei ajudando vocês. Uma ótima semana e bom estudo!